Om Arunachala Ramana. Anos de Graça, por Narayana Iyer. Vi pela primeira vez Bhagwan em 1913, na caverna de Virupaksha. Mas foi em 1936 que eu realmente o conheci. Quando cheguei ao ashram e entrei no salão, Bhagwan apontou para mim e disse: "Ele veio de Madras." Eu me senti muito feliz por ter sido abençoado por sua atenção imediatamente na minha chegada. Naquela noite, enquanto estava sentado no corredor, Bhagwan olhou para mim atentamente por cerca de 5 minutos. Foi uma experiência extraordinária. A experiência, o sentimento, permaneceu por muito tempo depois que voltei para casa. Eu tomei a aposentadoria voluntária do serviço para seguir o caminho espiritual e mudei minha família para Tiruvannamalai para estar perto de Bhagwan. Um dia, enquanto tentava meditar na presença de Bhagwan, eu simplesmente não conseguia consertar meus pensamentos e estava inquieto. Nesse meio tempo, um menino que costumava vir diariamente e fazer uma performance de inúmeras prostrações nos deu um super show naquele dia. Bhagwan repreendeu-o, abre aspas. Qual é o uso de suas prostrações? Controle da mente é a adoração real. Fecha aspas. De alguma forma, essas palavras tiveram um tremendo impacto em mim. Há muitos exemplos da compaixão de Bhagwan que adornaram minha vida. Minha esposa morreu de varíola. Nesse dia, choveu em torrentes. Eu temia que a cremação fosse atrasada. Bhagwan enviou alguns trabalhadores do ashram para me ajudar. Quando foi dito a Bhagwan que a chuva era pesada demais para o funeral, ele disse: "Vá em frente, não importa a chuva." Quando o corpo foi levado para o campo de cremação, a chuva misteriosamente parou. E quando o corpo foi reduzido a cinzas brancas, começou a chover novamente. Alguns dias depois, minha filha estava cantando no corredor. De repente ela parou e depois de uma pausa continuou. Bhagwan perguntou: "Por que você parou no meio? Foi a tristeza pela sua mãe? Por que você se aflige por ela? Ela não está com o Sr. Arunachala?" Em 1942, eu tive que arranjar o casamento da minha filha. Eu tinha um garoto adequado em mente, mas ele levantou algumas objeções. Ansiosamente, mostrei sua carta a Bhagwan, que disse: "Não se preocupe, ela se casará." Logo depois, o próprio menino veio e o casamento foi celebrado. Depois que Bhagwan deixou o corpo, passei 2 anos na minha aldeia e depois voltei para o ashram. Houve dificuldades em minhas práticas espirituais, mas senti a orientação de Bhagwan muito claramente. Eu tive reumatismo muscular naquela época e escrevi para o meu filho, que estava vindo de Madras, para trazer um remédio. Ele, no entanto, esqueceu. No dia seguinte, o irmão de Sundaram, vindo de sua aldeia, trouxe o remédio que eu queria. Perguntei-lhe como ele pensara em trazê-lo. Ele me disse
que os viu em sua casa sem uso e que lhe ocorreu que poderia ser de alguma utilidade para mim. Percebi que foi o amor de Bhagwan por nós que encheu nossas vidas com milagres. Em outra ocasião, um nervo na minha perna ficou inflamado. Eu estava sozinho e confuso, quando inesperadamente Sundaram veio da sua aldeia. Quando eu perguntei por que ele veio, ele disse: "Eu só senti vontade de vir." No dia seguinte, tive febre alta e Sundaram cuidou de mim por 15 dias. Quem poderia ter organizado tudo isso, exceto Bhagwan? Durante os anos após Bhagwan ter deixado seu corpo, senti sua orientação contínua, muito claramente. Com que cuidado ele cuida de todas as necessidades legítimas de seus devotos. De Shri Ramana Lila, Virupaksha, capítulo 18, A Colina Inigualável. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.